Olá você! Eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Vamos continuar o livro A Garota do Orfanato Sombrio, de Temple Matthews. Capítulo 7. Crime. Corri para a porta da frente, o cérebro zunindo, mas ela estava trancada. Procurei a chave escondida na pedra falsa, então destranquei a porta e a abri. Mãe, pai! Um silêncio implacável me recebeu. Estendi a mão até o interruptor, mas me detive. Não queria que um carro da polícia passasse e me visse ali dentro, com a luz acesa. Procurei a lanterna de emergência dentro do armário do saguão. Liguei-a e comecei minha busca, vasculhando a entrada aos pés da escada. Um abajur estava caído, a cúpula cor de vinho rasgada. Uma mesa com tampa de vidro estava estilhaçada. As fotos de família tinham sido arrancadas das paredes e estavam caídas no chão. Papai? Encontrei a foto do seu troféu de golfe no chão e a toquei com delicadeza. Iluminei os arredores com o facho da lanterna e vi mais porta-retratos quebrados. A situação parecia ruim, muito ruim, e ficou ainda pior. Havia sangue nas paredes. O impensável estava começando a se esgueirar pelo meu cérebro, roendo tudo em sua passagem como um inseto asqueroso. Não! Sussurrei. Não pode ser. Minha voz soava distorcida, como se viesse de outra pessoa. Isso não está acontecendo. Encontrei uma poça de sangue seco. Meus joelhos fraquejaram. Era isso. Tinha sido assim que tudo acontecera. Eu podia sentir o cheiro de sangue, a cena do crime. Fora ali que o assassinato ocorrera. Ah, meu Deus! De quem era aquele sangue? Uma voz gritou dentro da minha cabeça. Da minha mãe ou do meu pai? Eu queria ser corajosa, forte, mas lágrimas inundaram meus olhos. Comecei a chorar. Uma dor aguda no coração me engolfou. Eu queria que a terra me engolisse. Meu choro ecoava pela casa, mas por fim parei e cerrei os dentes. Por que estava tirando conclusões precipitadas? Eu precisava de mais informações, então corri para o andar de cima. Mamãe, papai? No quarto deles, a cama de dossel estava desarrumada, os lençóis, cobertores e travesseiros espalhados por toda parte. Mas não havia sangue. Olhei no banheiro da suíte, no closet, mas eles não estavam lá. Eu continuava sacudindo a cabeça em negação. A horrível suspeita que estava se confirmando rasgava o meu peito. Peguei o roupão da minha mãe e me agarrei a ele, sentindo o seu aroma. A sensação de perda me revirava por dentro. Eu continuava cheia de esperança, continuava acreditando, mas tudo indicava o contrário. Tinham me enviado para a casa do meio, porque meus pais tinham morrido. Minha mãe e meu pai estavam mortos. Mortos? Assassinados? Só conseguia pensar que eu queria me juntar a eles, onde quer que estivessem. Eu estava pensando em maneiras de fazer isso quando vi uma luz se acender no segundo andar da casa vizinha. Era ele, Andy. Corri para a janela, abri a vidraça e gritei: Andy! Ele não me ouviu. Estava com fones de ouvido. Acenei com os braços e balancei o feixe da lanterna para frente e para trás. Mas a cabeça dele estava enterrada no laptop. Eu me virei para ir à casa dele. Queria correr para os braços do meu namorado e chorar. Mas vi as luzes de um farol passando pela parede do quarto dele. Do lado de fora, um carro se aproximava. De início, pensei que era uma viatura de polícia. Depois, o reconheci. Era o carro azul da minha mãe. 2 pessoas sentadas na frente. Disparei escada abaixo antes mesmo de pensar.
correndo numa velocidade sobre-humana. Passei pela porta da frente, sem nem me lembrar de abri-la. A garoa que caía me refrescou quando desacelerei o passo e andei até o carro. Eu tinha que ter certeza de que eram eles. Não queria topar com dois estranhos e matá-los de susto. A uns 6 metros do carro, ouvi o choro, vindo da mulher no banco do motorista. A 3 metros, a voz de um homem. Parecia com a voz do meu pai. Eu me aproximei, tremendo de expectativa. Eu sabia que estavam vivos. Me aproximei com cautela para poder vê-los através do para-brisa dianteiro. Meu pai, tão bonito, fios grisalhos nas têmporas, a linha do cabelo um pouco recuada, mas feições fortes, firmes, refinadas. Ele estava consolando minha mãe atrás do volante. Notei malas empilhadas no banco de trás. Minha mãe era uma mulher bonita, mas estava com uma aparência horrível. O rosto manchado, os olhos vermelhos de tanto chorar, os cabelos desarrumados. Ela estava chorando, o peito subindo e descendo a cada soluço. Mãe, está tudo bem? Ela chorava tão alto que não me ouvia. Deviam estar pensando que eu tinha fugido. Meu coração não cabia no peito. O mal-entendido seria desfeito agora. O pesadelo coletivo da minha família chegaria ao fim e nos abraçaríamos tão forte que não conseguiríamos nem respirar. Mãe? Dei um passo na direção do carro. Meu pai estava abraçando minha mãe, enxugando suas lágrimas. Pude ver que ele também estava chorando. Ele olhou pela janela, mas não deu nenhum sinal de ter me visto. Não vi nenhum reconhecimento em seus olhos. Talvez eu só parecesse uma desmiolada vagando pela noite. Não chorem, estou bem, eu disse. Mamãe de repente deu partida no carro. Eles deviam querer que eu entrasse no banco de trás. Provavelmente não viam a hora de sair da nossa casa e se afastar da horrível cena de tragédia ocorrida ali, fosse lá o que fosse. Quando abri a porta de trás com a intenção de entrar no carro, o sedã arrancou, os pneus guinchando no asfalto. Esperem! Arregalei os olhos. Que diabos estava acontecendo? Mamãe não parou, pelo contrário, acelerou. Esperem, estou aqui! Gritei. Aquilo não parecia ser possível, mas, mergulhados na dor, eles não me viram. O carro acelerou pela 12ª e virou à esquerda. Estavam indo para a rua principal, a Market Street. Cerrei os dentes. Não ia deixá-los fugir de jeito nenhum. Comecei a correr a toda velocidade, tentando alcançá-los. Desci uma viela tão rápido que surpreendi até a mim mesma. Depois disparei por uma rua, correndo bem no meio dela, e os faróis do carro dos meus pais ofuscaram meus olhos. Eu os entreitei por causa do brilho e acenei com os braços. Parem, sou eu, Echo! Estou bem, estou viva! Sorri por dentre as lágrimas de alegria, sabendo que eles parariam e sairiam do carro no mesmo instante, correndo para os meus braços, para o maior abraço em família de toda a nossa vida. Mas algo estava terrivelmente errado. O carro, não, estava desacelerando. Mas que droga estava acontecendo? Não, pare! Mãe, sou eu! Os faróis do carro continuaram se aproximando. Eu sabia que devia saltar para fora do caminho deles, mas não consegui. Estou viva! Gritei em plenos pulmões. Abri os braços como Cristo na cruz, no mesmo instante em que tudo ficou borrado e em câmera lenta. Eu não estava me movendo, eles iam colidir comigo. Eu não queria morrer, mas algo estava me forçando a ficar parada. Meus pés estavam colados no asfalto. Olhem para mim, berrei. Então, o impossível aconteceu. O carro da minha mãe, com o papai a bordo, passou através de mim. Senti o vento com a força de um vendaval, e a experiência encheu a minha mente com uma miríade de sons, imagens, memórias e centenas de outras sensações do passado. Num segundo, que pareceu uma vida inteira, tudo desapareceu.
Eu me virei lentamente e olhei meus pais se afastando a toda velocidade na noite. Era como se eu estivesse levado uma surra. E então tomei consciência da terrível verdade. Você estava certa o tempo todo, Echo. Os seus pais estão vivos, mas você não está. Nesse momento, desejei estar morta, mas eu sabia. Meu desejo já tinha sido realizado. Amor. Corri o mais rápido que pude pelo terreno nos fundos de uma casa e entrei num parque nas proximidades. Eu tinha de fugir dali, das lembranças, de tudo. Achei que se corresse bem rápido, conseguiria atravessar aquele pesadelo e sair do outro lado, acordada e viva. Disparei por um bosque de velhas árvores nas profundezas do parque. Acelerei o passo, querendo abrir uma boa distância entre mim e a minha dor. Eu não podia estar morta. Corri o mais que pude. A certa altura, numa clareira, ergui os braços e senti que meus pés tinham se erguido do solo. Parei e flutuei para baixo outra vez. Era duro engolir a verdade de que eu estava morta. Então, me recusava a aceitá-la. Deveria haver um jeito de sair daquela situação. Uma tênue esperança se esgueirou pelo meu cérebro. Andy! Andy iria me ajudar. Comecei a correr outra vez, voando pela floresta de volta para o meu bairro. Agora eu sabia a verdade, a razão por que conseguia correr tão rápido não era a adrenalina. Era porque eu estava mais leve, depois de ter abandonado meu corpo físico. Minha vida tinha chegado ao fim. 16 anos se extinguindo num piscar de olhos. Não! Gritei para mim mesma. Estou viva, não estou morta, não posso estar. Eu precisava de Andy, precisava tanto dele que meu coração se contraía a cada batida. Corri como uma louca e cheguei à casa dele num piscar de olhos. A voz do medo em minha cabeça falou novamente: você vai piorar a sua dor. Fiquei imaginando como iria subir até o quarto dele, como se obedecesse a um comando. Eu vi meu corpo subindo pela parede lateral da casa, como uma lagartixa. Isso não é real. Isso é um sonho. Mas eu sabia que era real. Que esse era o meu jeito normal agora. Estremeci de repugnância. Era tão estranho escalar a parede como uma criatura rastejante. Mas continuei, impulsionada pela crença de que ia ver e abraçar o meu verdadeiro amor e me agarrar a ele como se fosse a última pessoa da terra. Cheguei à janela. De algum jeito, consegui me segurar na lateral da casa, como se minhas mãos e pés tivessem alguma substância pegajosa. Olhei para Andy. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele tinha chorado. Meu coração se apertou. Vi a janela do banheiro aberta à minha esquerda. Deslizei até lá e a escalei, tomando cuidado para não derrubar nada que estivesse no parapeito. Meus pés pisavam de leve no carpete, enquanto eu me movia pelo corredor. A porta do quarto de Andy estava parcialmente aberta, então a empurrei lentamente, pois não queria assustá-lo. O medo falou mais alto. Ele não vai querer ver você. Andy? Minha voz não passava de um murmúrio. Esperei, o coração acelerado. Ele não olhou para mim. Ainda estava com um fone de ouvido. Eu podia ouvir a música. Era Love My Anyway, de Manon de Manon Denate, a nossa música. Meu coração quase parou de emoção. Dei um passo à frente e, com a minha visão periférica, pude ver o quadro de avisos cheios de recortes de jornal e páginas impressas da internet. Mas eu não tinha tempo para parar e olhar qualquer outro lugar que não fosse os olhos incríveis do meu namorado. Acenei para chamar a atenção dele e falei mais alto dessa vez. Andy?
Ele não olhou para mim. Estava escrevendo em seu laptop. Fez uma pausa para enxugar uma lágrima e depois voltou a escrever. Eu sabia que estava invadindo a privacidade dele, mas tinha que saber o que ele estava escrevendo. Então cheguei mais perto, fiquei atrás dele e dei uma espiada sobre o seu ombro. Eu li, saboreando cada palavra. Minha doce Echo, amo você mais do que a minha própria vida. Quero te abraçar, te beijar. Quero dizer tudo o que sempre quis, mas não disse por medo de assustá-la. Agora sei que deveria ter falado. Deveria ter ficado no alto de uma montanha e gritado para o mundo. Deveria ter dito 1 milhão de vezes: te amo, sempre vou te amar. Agora é tarde demais, e cada momento que passo acordado é um pesadelo para mim. Uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Não é tarde demais, eu disse. Ele não me ouviu. Andy! Eu estava gritando agora, repetindo o nome dele sem parar. Ele não pode ouvir você, disse a voz problemática do medo na minha cabeça. Ele pode sim, sim, ele vai ouvir. Respirei fundo e gritei o nome dele novamente. Andy! Andy? Era como se a minha voz reverberasse e eu a ouvisse 2 vezes. Era fantasmagórico. O eco, meu apelido, tinha um tom mais profundo e agourento. Andy olhou para frente, direto nos meus olhos. Segurei a respiração. Senti uma onda de alívio dentro de mim e todo o meu corpo formigou. Ah, baby, senti tanto a sua falta. Ele piscou. Andy? A voz reverberou novamente. A porta do quarto se abriu e o pai dele, Hank, entrou. Senti como se tivesse levado um chute no estômago. Andy não estava olhando para mim. Ele estava olhando através de mim para o pai dele. O que está fazendo? Perguntou Hank. Andy fechou o laptop rapidamente antes que o pai pudesse ler o que havia na tela. Hank olhou para o quadro de avisos e apontou os recortes fixados ali. Meus olhos seguiram o dedo dele e senti uma sensação de náusea quando li as manchetes. Garota do bairro encontrada morta. Garota morta perto do lago Washington. Menina morta. Suspeita de roubo. Havia em torno de uma dezena de artigos disputando espaço no quadro, mas não consegui olhar para nenhum deles, exceto um, o que mostrava minha foto do anuário, a que eu detestava, com um olhar surpreso e um sorriso forçado no rosto. Odiei aquela foto desde o dia em que o anuário saiu. Eu parecia uma garota totalmente desorientada, sem a mais leve noção do que iria me tornar. Como se temesse a vida. Agora a foto parecia quase um presságio, como se eu sempre soubesse que algo terrível iria acontecer comigo. Não vai fazer nenhum bem a você ficar pensando nisso, Wendy, disse Hank. Ele estendeu o braço e tirou o alfinete de um dos recortes do quadro. Ele caiu do painel de cortiça e flutuou até o chão. Andy saltou da cama e o pegou. Não vou simplesmente esquecê-la. Ninguém está dizendo para fazer isso. Engraçado, parece que é exatamente isso que você está dizendo. Ela ainda nem foi enterrada e você vem aqui me dizer isso? Se toca, pai. Não fale assim comigo. Os olhos de Hank endureceram. Falo com você do jeito que eu quiser. Você não me entende. E eu amava Echo. Ali estava outra vez, como um golpe de marreta no meu estômago. As pessoas falavam de mim no passado. Eu era passado. Minha vida já era. A ideia horripilante começava a afundar no meu cérebro. Se eu não tinha nem sido enterrada, isso significava que meu funeral ainda não tinha acontecido. Visto que aparentemente eu tinha sido assassinada, eles deveriam estar fazendo uma autópsia. Imaginei meu corpo numa laje de mármore sendo todo retalhado e um arrepio me percorreu. Andy estava tão perto que eu podia sentir o cheiro dele. Estendi a mão e tentei tocar seu rosto,
mas não consegui fazer contato. Eu era um ser etéreo, transparente, sem forma ou substância. Ele não podia me sentir. Falei com ele, rezando para que de algum modo ele ouvisse a minha voz. Ah, baby, sinto muito, sinto sua falta. Fechei os olhos e implorei aos céus para que eu estivesse sonhando e acordasse longe dali, daquele quarto, daquela horrível verdade. Eu só queria sonhar com nós dois sozinhos em algum lugar, no nosso lugar, à beira-rio, sobre a grama macia num dia de primavera. De mãos dadas, olhando as nuvens, ouvindo o vento soprar nos arbustos, rindo de nada, absortos no momento, satisfeitos com o simples prazer de estarmos na companhia um do outro. Ouvi um choro suave, era meu. Ouvi minha voz do medo novamente. Era como uma mão fria na minha nuca, fazendo um calafrio percorrer minha espinha. A voz dizia: você tem que se afastar dele. Não posso, você não tem escolha. E se a voz estivesse certa? E se eu não tivesse escolha e fosse obrigada a deixar Andy e esquecê-lo? Isso era impensável. Andy e o pai discutiam. Minha cabeça rodopiava. As vozes deles pareciam abafadas e distorcidas, como se eles fossem os fantasmas e eu estivesse viva. Eu me sentia fraca, privada de oxigênio. Meus joelhos estavam bambos e meu coração batia na garganta. Os olhos de Andy se estreitaram e uma centelha do que poderia ser medo surgiu nos olhos dele. Não, não, não! Ele estava olhando para mim quando gritou: sai daqui! Foi como uma bofetada. Estrelas explodiram na minha cabeça. Fui jogada para trás pela minha própria repulsa e voei através da parede, pousando no gramado abaixo. Ouvi Andy gritar novamente: sai daqui! As palavras reverberaram na minha cabeça. Ele estava falando com o pai? Ou será que não? Passei os braços em torno de mim mesma, tentando me proteger do frio. Tinha que enfrentar os fatos. Estava morta. Morta como um prego num caixão.